Oi, amores! Estou eu aqui, ó, de volta no canal. Vou gravar muitos vídeos pra vocês. Vocês viram aí que os vídeos aqui abaixo, né, no rolo aqui, porque em algum canto aqui nesse YouTube, eu liberei que eram os vídeos do meu curso, né, de aluguel de fantasias. Ele não está mais à venda e eu não queria perder esse conteúdo porque, apesar de estar um pouco desatualizado, tem muita informação riquíssima e eu queria deixar disponível para vocês, tá? Então, tô de volta, vou trazer vídeos atualizados para vocês sobre esse universo que eu sou apaixonada, que é o mundo das fantasias, de aluguel de fantasia, que é o que eu faço desde 2019. E eu vou compartilhar tudo com vocês aqui nesse canal. Desculpa minha voz, tô um pouquinho rouca, tô um pouquinho assim, fanha, mas eu não queria deixar de gravar, queria aproveitar esse momentinho que eu tô aqui num ateliê pra gravar um conteúdo bem legal pra vocês, né? Aqui é um pouquinho do meu acervo, dá pra ver que, ó, já separei roupinhas aqui do São João, que é isso que eu tô fazendo agora, tô separando todas as fantasias de São João pra lavar, higienizar, ver o que é que precisa ser feito, precisa de manutenção, enfim, né? A organização normal aí de um ateliê de locação. Então eu tô aqui, tava aqui fazendo, eu falei, vou gravar pra galera, vou dar o oi, vou dar o ar da graça aqui pra vocês, trazer mais informações, dizer que eu tô viva, graças a Deus, e que eu não vou desistir do canal, apesar de ter passado aí muita turbulência, mudei de casa, mudei de endereço, da loja, fechei a loja física, vou contar pra vocês também. E, nossa, esse ano aí começou com a reviravolta bem grande aí na minha história, né, com as fantasias. Mas eu não poderia deixar de compartilhar pra vocês, então vou trazer tudinho pra vocês. Vou começar desde o comecinho logo agora pra vocês, sem enrolação. Bora lá! Então, eu comecei, né, nas fantasias em 2019. E no finalzinho de 2019, em 2020 começou lá o processo de pandemia. Peguei o meu primeiro carnaval, que foi maravilhoso. Fiz muita locação de fantasia, principalmente de mêsversário. E foi aquela loucura, né? Aquela loucura. Sozinha pra dar conta, lavar, entregar. Quando chegou primeira semana de março, eu resolvi mudar para uma casa maior, onde acabei o acervo que eu estava construindo, cada vez mais fazendo compras. Eu comprava algumas fantasias vindas dos Estados Unidos e outras eu estava aprendendo a costurar e a fazer minhas próprias fantasias. E aí mudei para uma casa maior e quando foi na segunda semana, pasmem, de março, fecha tudo, lockdown. E aí eu fiquei louca, meu Deus, não vou alugar, e agora? E minha primeira renda, minha renda principal vinha do turismo. Sou guia de turismo, né, há mais de 13 anos aí. Eu e meu esposo, e nossa renda principal vinha do turismo. E aí o que aconteceu? Cadê o dinheiro da mulher, né? Só ficou o dinheiro que tava na poupança, a gente começou a usar e nada de reabrir, nada de melhorar. Eu acho que o último a voltar mais ou menos o normal foi o turismo, né? Porque o pessoal ficou com bastante medo de voltar a passear, viajar de novo. E quem me ajudou e quem fez, assim, aquele empurrão de vai para fantasias que você já ama, já é um negócio que você é apaixonada e vai te dar dinheiro, né? Foi a pandemia, fez isso comigo. E durante toda a pandemia, todo o lockdown, não parei de alugar fantasias de mêsversário, porque as crianças não deixaram de comemorar, né? Não deixaram de passar esse mês. E as mães, por estarem mais em casa, com mais tempo de cozinhar, até muitas vezes fazer o bolinho ali em casa, queriam uma fantasia para tirar uma foto, enfim. E entrava em contato comigo, fazia retirada via motoboy, eu passava na minha casa, no portão já pegava, eu mandava as medidas, tudo certinho, enfim, resumindo. As fantasias, o acervo foi crescendo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Aqui, ó, tem bastante fantasia. Aqui nas malas, aqui embaixo eu tenho mais. E aí eu precisava reorganizar isso em uma loja. Tava sentindo muita falta de abrir uma loja, fazer um atendimento mais... Não é nem organizado, mas fazer um atendimento mais direto, porque na minha casa tava ficando complicado. Às vezes os horários batiam, não dava pra atender uma família só, eu precisava atender horário estendido, enfim. E fora que tinha aquelas mãezinhas que faziam assim, estou chegando aí pra pegar fantasia e tal. E você ficava louca, porque você tava dando banho no filho, né? Eu tenho 2 filhos, pra quem não sabe. Inclusive nasceu na pandemia, né? Que é o Arthur, que agora tá com 2 anos e 5 meses. Então, eu precisava reorganizar meus horários e pra isso eu precisava ter um espaço exclusivo pra atendimento. E em 2022, na metade do ano mais ou menos, eu resolvi abrir a loja física pra fazer os atendimentos.
foi maravilhoso, foi assim um período muito incrível. Eu trabalhei no São João, foi muito bom mesmo São João no ano passado. O Halloween nem se fala, foi loucura. Meu sobrinho passou a trabalhar comigo, me ajudar nesse meu, negócio, virou meu sócio, me auxiliando nos atendimentos, agendamentos, cuidando ali da parte do sistema, fazendo caixa, e eu fiquei mais na parte que eu amo, que é produzir fantasias. Eu costuro, aprendi a costurar, pela minha paixão pela fantasia, eu aprendi a costurar. Comecei a fazer bastante fantasias com os tecidos que eu achava que tinha mais durabilidade. Comecei a conhecer mais de tecido, sobre modelagem e tudo. Apesar de eu gostar até hoje de trabalhar com moldes, Eu tenho molde base e a partir dele eu vou desenvolvendo novas peças de acordo com os temas que vai sendo procurado, pedido aqui na loja. Eu trabalho com o primeiro aluguel também, que a gente produz para o primeiro aluguel e fica pro acervo. Enfim, então comecei a me focar mais nessa parte. As provas, ajustes, tudo ficou por minha conta. E aí tava maravilhoso, só que o que aconteceu? No final do ano passado, 2022, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, começou um processozinho bem complicado de muitos assaltos. Gente, chegou ao ponto de ficar muito insuportável. Eu não tava numa loja de frente pra rua, eu estava num prédio comercial no último andar lá em cima. Então eu tinha essa segurança de estar um pouquinho mais resguardada, com a porta fechada. Meu atendimento, boa parte dele ainda estava online e trazia para presencial, Tava assim, eu tava no online para ele aprender que eu tinha endereço, que eu tinha horário comercial de ser atendido. E foi bem legal. Só que aí tava ficando bem perigoso, muitos assaltos, sair de casa, ir pra loja, voltar pra casa, esse vai e vem. Eu muitas vezes levava as crianças comigo, porque lá nessa loja eu abria um espaçozinho onde eu podia costurar, onde eu ficava produzindo enquanto não tava atendendo cliente. Coloquei um sofá-cama, então enquanto os clientes não estavam sentados, meus filhos estavam deitados no sofá-cama assistindo, brincando, enfim. E aí fora o horário de escola, eu ia intercalando, E aí eu tava bem complicado pelo medo de estar exposta na rua. Até que no prédio comercial que a gente tava, no andar de baixo, teve um assalto. E aí foi quando eu bati o martelo, eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida, não quero deixar meus filhos expostos a esse ponto. Fora que às vezes eu queria estar em casa, costurando em casa, fazendo atendimento em casa, e eu não podia porque eu tinha que estar com a loja aberta para marcar presença, horário, e não tava uma coisa confortável para mim. Então eu resolvi fechar. Só que aí eu fiquei naquela interrogação, fecha, não fecha, fecha, não fecha. Esse processo de decisão durou mais ou menos um mês. Foi o mês de final de novembro, por ali. Tava terminando a questão do Halloween, dos aluguéis de Halloween, tava diminuindo o meu fluxo. E eu já estava nesse pensamento. Ia entrar os aluguéis de dezembro, que pra mim aqui dá mais movimento das roupas de Natal, de festas de escola, Aquelas roupinhas mais temáticas. E eu tava nesse processo. E a casa que eu estava morando, onde tinha a segunda parte do acervo, porque meu acervo, por ser muito grande, não cabia todo na loja. Ficava uma parte em casa e uma parte na loja, pra eu poder deixar mais organizado, mais fluido, não ficar um espaço tumultuado com muita coisa, que eu acho bem ruim isso. E era meio que dividido, mas eu conseguia fazer uma logística bem legal, porque eu guardava em casa o que não era do momento, o que não era o que estava sendo utilizado naquele período. Tipo, por exemplo, era a época de São João, não ia ter Halloween, então eu guardava Halloween em casa, mais ou menos assim. E tava dando super certo. Só que eu recebo uma ligação assim: oi Ana, tudo bom? Eu sou a proprietária da casa que você mora. E eu perdi a casa que eu estou morando pro leilão. Nossa, gente, vocês têm noção, perdi o chão, Então ela tava sem casa, sem onde morar, que ia ter que entregar. Tinha 15 dias pra desocupar o imóvel. E ela precisava ir pra casa que eu estava morando, que era alugada. Então ela só tinha mais esse imóvel para morar, ela não tinha como ir pra outro canto. Então assim, e por ela ter facilitado no período de aluguel, pra gente ter um vínculo muito legal, ela é uma pessoa muito gente boa, eu não podia deixar ela na mão, eu tinha que entregar o imóvel dela. Então foi assim, desesperador. Eu bati o martelo que ia entregar a loja, já tinha anunciado pra proprietária do prédio que eu ia entregar a loja, e tinha que entregar minha casa em 15 dias. Quer dizer, em menos de 15 dias, porque ela também tinha que entregar lá, passar pra outra casa pra poder entregar o imóvel que tinha sido pro leilão.
E aí durante esse processo eu fiquei sabendo que ela já tinha perdido a casa no leilão, mas ela não ficou sabendo, ela podia recorrer e tal, mas você sabe, coisa de justiça muito lenta. E ela, esse prazo que ela tinha recebido é porque o dono já tinha arrematado a casa e já queria a casa lá que ela tava morando. Então ela tinha que entregar de todo jeito e tirar o máximo de coisas que ela podia, porque senão eles lacram a casa. Tem uma burocraciazinha assim que lacra, e aí você não pode tirar as coisas que tá dentro. Enfim, tem umas coisas assim que eu não entendo muito bem, mas foi o que ela me passou e eu, né, tinha que ser muito hábil. E aí foi loucura, porque eu tava com as 2 crianças em casa, sem escola, período de dezembro, entrou férias, né? E as 2 crianças em casa, precisava desocupar a loja, precisava desocupar a casa. E eu, cara, não vou pagar 2 aluguel novamente, já vou ter um gasto danado de mudança, fazer tudo sozinha, porque a minha auxiliar, né, que inclusive é madrinha do meu filho, meu amorzinho, tava dodói, tinha pego Covid, e tava bem doentinha ela, e ela não ia poder me ajudar pra fazer a mudança, ia fazer sozinha, encaixotar, levar pro caminhão, pra outra casa, enfim. Então aquela loucura toda. Eu falei, quer saber? Eu vou alugar uma casa maior, onde vai caber tudo, vai ficar tudo no canto só. Só que eu não dei muito sorte na casa que eu aluguei, né? Porque não precisa ser tudo fácil. Na casa que eu aluguei, a casa é realmente muito grande, cabe tudo que eu preciso. Inclusive eu tô nela aqui agora. Mas a desvantagem dela é porque ela é uma casa muito antiga e as paredes, a maior parte das paredes, elas são aquelas paredes de barro, que aí quando você fura, cai pedaço do reboco todinho, sabe? Aquela coisa bem da hora. E a maioria dos meus móveis, a maioria das minhas coisas são prateleiras e são suspensas. Porque, por morar de aluguel, eu não queria comprar móvel, muita coisa, porque você às vezes precisa mudar pra um lugar menor, eu não queria ter esse custo. Apesar de eu ter minha casa lá nas partes da Zona Norte, né? E eu moro na Zona Sul. Eu não queria esse investimento a mais, desgaste de móvel, enfim. E aí, o que eu tinha? Eu tinha closet, que são... Não sei se vai dar pra mostrar aqui. Mas sabe, tipo, esses ganchos aqui? Só que tem uns ganchos maiores que eu fazia, tipo, uma lojinha assim, né? As coisas da lojinha. Eu fazia como se fosse meu closet pra pendurar minhas coisas. E eu não tinha onde pendurar minhas coisas. Ficou bom tempo dentro das malas. Então, imagine aí, toda vez que você vai vestir roupa, você tem que catar lá dentro da mala a roupa que você vai vestir. É isso mesmo. E aí eu dei sorte que o único quarto que eu resolvi que ia ser a loja, que foi esse aqui, ele era assim já, ó, todo bonitinho, a paredezinha já seguindo o nosso padrão, né, dos tijolinhos que vocês sabem que eu amo. E deu pra colocar as coisas das fantasias, as araras, furar sem arriar, apesar que a parede de cá, a parede contrária, arriou umas 3 vezes as coisas que eu coloquei. Inclusive tem só um gancho, mas tá cheio de gesso em cima segurando, enfim, tem umas gambiarra ali pra poder segurar na parede, porque não segurava. Inclusive eu tentei furar, me deram uma dica no Instagram, que eu fazia o buraco com a furadeira, colocava cimento branco dentro e colocava a bucha e colocava o parafuso enquanto tá mole. E aí quando ele endurecia, ele meio que expandia, né, e ficava durinho e não ia sair. Gente, eu fiz isso, o bicho arrancou um buraco deste tamanho na minha parede. Então foi bem difícil. Mas como eu já tinha assinado o contrato, a dona da casa que eu tô, ela também muito solícita, fez umas gambiarra também que dava pra furar novamente a parede, enfim, a gente ainda tá nesse processo, ainda tentando organizar as coisas. Mas por ela ter sido muito solícita, eu resolvi não mudar de novo, até porque é muito cansativo fazer mudança com criança. Então a gente resolveu ficar loja e casa tudo junto. Mas não tá tão confortável como deveria estar em relação à estrutura. Tô precisando me reestruturar pra voltar pro digital em boa qualidade. Porque assim, eu tenho fantasias muito boas, eu sei a qualidade do atendimento, né, na prestação de serviço. Eu sei como atender uma cliente, como fazer um ajuste, como melhorar minhas peças, mas eu tô precisando otimizar, essa é a palavra, otimizar meu atendimento de uma forma onde o cliente consiga provar com qualidade melhor, tipo, ele tem um espaço mais bonitinho, mais aconchegante para ser recebido aqui na hora de precisar provar, porque mesmo sendo online, mesmo a boa parte do atendimento sendo online, a gente precisa, sim, ter uma estrutura para receber esse cliente na hora de fazer uma prova. Principalmente falando com crianças, a gente tem crianças de todas as formas, idades.
aqui. Tem criança autista, tem criança com síndrome de Down, eu tenho crianças aqui de todo o perfil que você imaginar, TDAH, que são super ativos. Então eu preciso ter uma estrutura onde eu receba eles e que eles tenham um conforto, né? Eles consigam ser acolhidos, independente como é que eu vou dizer? Do seu aspecto, né, autista ou não, ou enfim. Eu preciso ter uma estrutura para recebê-los com muito carinho, como eu sempre fiz. E essa mãe também, que ela possa se sentir acolhida, sinta segura, né? Porque dependendo do lugar, você não se sente tão seguro para poder levar uma criança para provar, por exemplo. Então eu preciso muito, muito reestruturar isso aqui para que fique prático. Hoje não tá prático. Então, já que eu vou passar por esse processo de reestruturação, de melhoria, eu vou meio que dar um passo lá atrás do que eu fiz lá atrás para trazer novidades, para trazer atualizações aqui. Eu achei que seria muito legal compartilhar com vocês, trazer aqui para vocês, né, todo esse meu processo. E que possa ajudar também outras pessoas que estão começando, que meio que, né, eu tô recomeçando. E aí ter aí uns insights, ter umas dicas, ter algumas coisas que possa ajudar aí no seu processo também. Esse vídeo já tá bem longo, mas eu fiz um resumão de tudo que aconteceu por aqui nesse processo 2022/2023. Espero que vocês entendam um pouquinho aí como que funcionou por aqui. Em breve eu vou trazer muita coisa legal pra vocês. Muito programa não. Muita. Um cheiro e fique com Deus.